Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é sabotagem. A sabotagem é uma atitude deliberada, consciente ou não, de prejudicar os outros, de interromper o progresso, o sucesso do outro. Isso chama sabotagem. Isso não é tão grave como esse aspecto que eu vou falar agora, que é autossabotagem. Ou seja, esse comportamento, atitude de se auto-prejudicar, de se auto-interromper e interromper o próprio processo de crescimento. Estranho isso, né? Porque se a sabotagem de prejudicar o outro já é uma atitude desleal, é uma atitude amoral, antiética, imaginemos o quanto é sério a atitude de se auto-prejudicar. Onde é que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, onde é que ele está enraizado? Numa condição de imaturidade, principalmente. Para crescer, para entrar em maturidade, o indivíduo precisa conviver com a realidade, entrar em contato com as verdades, as mais diferentes, as mais incômodas. E muitas vezes, essa autossabotagem está baseada justamente aí, numa incapacidade de amadurecer. E aí o indivíduo fica estagnado, parado numa condição de imaturidade. Essa condição de imaturidade, infantilidade, ela também carrega consigo uma força muito grande de medo, especialmente medo da vida, medo de viver, porque viver exige coragem. E esse autossabotador não tem coragem de viver. É tanto que a atitude dele é uma atitude de quem permanentemente está se colocando em dúvida, está paralisado. Ele pode entrar num processo de perfeccionismo, nada que ele faz presta, tudo que ele faz está incompleto. Tem um comportamento muito interessante do sabotador, que é a procrastinação. Então ele começa uma coisa e não termina, ele começa outra e não termina, ele começa outra e não termina. Ele tem um prazo para realizar uma tarefa, mas ele deixa para os últimos dias para dizer que não foi possível, que não é capaz. Esse é o impostor. Tem uma outra atitude que anda junto com a autossabotagem, que é também um conjunto de atitudes e comportamentos, que se chama auto-engano. Auto-engano. O auto-engano é também um mecanismo infantilizado, é um mecanismo de defesa contra uma verdade ou um conjunto de verdades. As verdades inconvenientes, as verdades incômodas que causam mal-estar no indivíduo, elas precisam ser negadas, afastadas. E aí o processo de auto-engano está relacionado com isso. Ou de se enganar através de uma mentira, de uma falsidade, ou negar uma verdade que está evidente para todo mundo. Esse processo de autossabotagem, de auto-engano, aprofundado, ele pode levar a uma desintegração do indivíduo, porque nós vivemos num processo com a realidade, com as realidades,
nós devemos buscar um processo de integração. E esses processos de negação, de auto-engano, de autossabotagem, levam a uma desintegração. É um viver baseado na desonestidade. A gente pode dizer, como os existencialistas dizem, que é uma vida inautêntica, é uma vida sem autenticidade, sem verdade. Esse processo aprofundando cada vez mais, como temos visto no Brasil nos últimos anos e no mundo inteiro, leva ao que os pesquisadores, principalmente da neurociência, estão chamando de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é um conjunto de reações e ações, atitudes de profunda negação da realidade, das verdades, e uma vida que passa a ser gerida por um conhecimento, uma informação muito superficializada, que não condiz, por isso dissonância, que não condiz com a realidade consensual. Então esse é um fenômeno bem interessante e que pode levar a muitos prejuízos pessoais e sociais também. Vou concluir citando um exemplo, né? O exemplo que eu quero trazer é esse exemplo que chamam de Black Friday, que muitas pessoas já chamam de Black Fraud, porque é um conjunto de propagandas e de mentiras que a própria justiça sabe que é mentira, mas as pessoas resolvem se auto-enganar. As lojas oferecem produtos pelo dobro, pela metade do dobro, ou seja, é o mesmo preço. Eles dizem que o produto vale o dobro, mas que estão vendendo pela metade. Então, esse é um exemplo claro de auto-engano. E o mais grave, ou interessante desse fenômeno, todos sabem que é mentira. Como diz aquela aula show, aula espetáculo, né, de Ariano Suassuna, que ele conta uma anedota que estava numa aula e pediu uma tarefa que tinha solicitado e o aluno disse que não tinha trazido, que estava num outro caderno. E aí o Ariano diz uma frase genial. Ele diz: ele sabe que é mentira, eu sei que ele sabe que é mentira, e ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira. Então, esse processo de auto-engano é viver nessa vida inautêntica. Por isso que a Black Fraud é um exemplo presente e tão interessante. Então, finalizo dizendo, mesmo que doa, vale a pena viver com a verdade. Vale a pena viver uma vida autêntica.